Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Imobcast, o podcast da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Um prazer ter todos vocês aqui conosco para falar de um tema que é excelente, maravilhoso, que é o urbanismo social e a regeneração urbana. E é assim, é um tema que eu acho que todos nós deveríamos nos atentar, porque fala sobre a cidade na qual nós vivemos. E para começar, nós tivemos esse mês passado uma reunião de trabalho da nossa Comissão de Direito Imobiliário sobre o urbanismo em Curitiba, nosso desenvolvimento urbano e a nossa regeneração urbana. E eu queria começar esse podcast perguntando para Marina. Marina, como está aqui no Paraná, em Curitiba, essa questão da regeneração urbana e da nossa centralidade, do nosso plano diretor? Eu quero que você conte para nós aí como estão as novidades e também se apresente aí para o pessoal. Meu nome é Raquel Dombrowski, eu faço parte da nossa comissão. Vai lá, Marina, está contigo a palavra. Bom dia a todos, eu sou a Marina Talamini também, faço parte da Comissão de Imobiliário da OAB e esse tema realmente é muito interessante porque ele mexe não só com quem lida com o direito imobiliário, com o mercado imobiliário, mas com todo mundo que mora em Curitiba, que vive a cidade, que tem memórias afetivas na cidade ou que quer construir uma vida aqui, né? Então é um tema muito rico e muito interessante. A gente teve na nossa reunião de trabalho, a convite da comissão foi o pessoal do IPUC, que foram os engenheiros, arquitetos que estão trabalhando no projeto de revitalização do centro de Curitiba, e foi muito interessante, porque eles mostraram as diversas ações que eles estão procurando desenvolver através da Prefeitura de Curitiba, a Secretaria de Urbanismo e o próprio IPUC, para trazer de novo a vida ao centro, né, que o centro acaba ficando no final de semana mais abandonado. Nos últimos anos, as pessoas começaram a sofrer mais com o problema de se sentir menos segura no centro por conta de maior número de moradores de rua. Então, olhando para essa questão social, né, das pessoas que estão vivendo na rua, olhando para a questão de trazer o movimento e mais gente morando no centro da cidade, a prefeitura está com uma série de ações nesse sentido, e eles foram na nossa comissão falar um pouquinho sobre isso. E, paralelamente, a gente participou também, representando a Comissão de Imobiliário, numa oficina estratégica do IPUC, sobre a revisão do plano diretor de Curitiba. E aí, sim, é uma revisão mais ampla, que não olha só para o centro de Curitiba, mas também para o centro, e outros bairros de Curitiba, o que pode ser feito para melhorar também questão de adensamento, questão de revisão, às vezes, de zoneamentos, como é que aproveita melhor para que as pessoas possam ter o comércio e a vida, o trabalho mais perto de onde moram, porque Curitiba sofreu também, como toda grande cidade, nos últimos anos, com aquela evasão das pessoas que passam a morar na região metropolitana. Então, Curitiba está com um olhar bastante atento para todas essas questões. E eu acho que a gente tem que primeiro pensar na seguinte questão: o que é um plano diretor? Porque sempre que se fala assim, o Estatuto das Cidades, ele veio para trazer para nós o seguinte: todas as cidades do Brasil precisam ter um plano diretor. E esse plano diretor precisa ser revisto a cada 10 anos. Por isso que nós tivemos uma revisão em 2015 e agora vamos ter uma revisão em 2025. O que é muito importante, porque plano diretor, ele vai dirigir o desenvolvimento da cidade. É onde começam as oficinas estratégicas então cada bairro vai ter uma oficina estratégica nessa oficina vai ser discutido. Por exemplo, a Marina mora no Centro Cívico. Então, Marina, você vai na reunião do Centro Cívico e a gente vai ouvir você, como prefeitura, o que você quer para o seu bairro. Aqui eu estou precisando de mais escola, eu estou precisando de uma creche, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e é aonde a prefeitura vai colocar no mapa e vai desenvolver as atividades dentro de cada bairro da cidade que nós moramos, que é Dentro das... diferente de Isso. lei de zoneamento,
que do plano diretor nasce A lei a de lei de e zoneamento. exatamente, a prefeitura está justamente nessa fase, o IPUC está fazendo uma série de oficinas, a princípio foram ouvidos diversos setores, né, da sociedade, até agora agosto, né, aconteceram diversas oficinas, representantes de várias entidades. A que nós estivemos representando a OAB foi junto com o pessoal do mercado imobiliário e da construção civil, né, e o pessoal do grupo do G11, que são as principais associações, Sinduscom, ADEME, a ASBEA, enfim, todas as entidades de classe que representam aí o mercado, a parte de arquitetura, engenharia, construção civil, para entender, né, na ótica dessas entidades, quais eram os desafios em cada bairro, em cada região da cidade, ou para promover o comércio, ou para melhorar a questão da moradia, ou facilitar o acesso para as moradias sociais. Então, além dessas oficinas, ainda estão sendo feitas outras que são nos bairros, como você falou, e ainda algumas atividades que eles chamam de laboratório. Então, esse final de semana, por exemplo, no centro de Curitiba, quem acompanhou pela rede social da prefeitura, teve lá uma série de ações, teve música, apresentação de dança. Eles fazem alguns laboratórios que eles chamam em determinados locais da cidade para sentir a reação da população, como é que é a adesão e como é que funcionam as coisas para ver se determinadas ações implementadas em caráter temporário, num evento, se elas funcionariam de maneira mais contínua. E aí, a partir dessas análises, da definição desses desafios, vai ser feito todo o planejamento estratégico de como vai ser revisto o plano diretor da cidade e pode ser que daí, né, a partir daí, do que ficar definido, é que tenha reflexos na lei de zoneamento da cidade. Mas, num primeiro momento, é visto o macro, que é justamente esse planejamento urbano. E, com relação ao centro de Curitiba, dentro dessa visão de revitalizar o centro, a prefeitura está trabalhando em algumas frentes, como incentivos fiscais e mesmo de potencial construtivo e de zoneamento, de alteração de finalidade de alguns imóveis para possibilitar o retrofit, que é uma maneira de reforma de imóveis antigos, para que eles sejam adaptados para as novas necessidades e acomodem, às vezes, novas funcionalidades naquele mesmo imóvel, como uma maneira de também trazer mais moradores para o centro ou mais estabelecimentos comerciais. E como eu sei que a Raquel tem acompanhado tudo isso muito de perto com a ADIT, né, participando de várias missões da ADIT em cidades do mundo todo, né, já foi para a China, já estudou o mercado nos Estados Unidos, em Miami, mas agora, recentemente, ela teve uma missão que foi muito, acho que, rica de aprendizado na Colômbia, que trouxe várias referências aí de como que se faz essa requalificação urbana, né, esse resgate da cidade em prol dos seus cidadãos, né? Exatamente. E assim, então, como a gente esclareceu o que que é um plano diretor, que é o macro, que é o que dá a direção, aí a gente vai para a lei de zoneamento. Antes até de entrar nisso, a gente discute muito essa questão, por exemplo, de Curitiba. E até eu acho que a Marina sentiu isso. Qual é hoje o maior desafio que nós temos dentro do nosso plano diretor? Porque hoje nós estamos tratando de uma coisa chamada urbanismo social, acupuntura urbana, que depois eu vou falar para vocês, e regeneração urbana. São 3 temas, né. E o que está faltando para Curitiba? Esses dias eu fui lá na ADEME, numa reunião que nós tratamos de, como é que está o mercado imobiliário de Curitiba, uma pesquisa do mercado imobiliário. E assim, não é surpresa, né, lançamentos de moradias sociais, nada. Acho que nós Uhum. tivemos, sei lá, 300 unidades em Curitiba inteira. Então, assim, que oportunidade nós estamos dando para uma população que representa 50% das pessoas hoje, que hoje, se você for falar em classes sociais, né, num geral, 50% das pessoas, provavelmente, não tenho esse número certo, mas 50% das pessoas, elas estão dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida, para comprar imóvel. Então, indo morar na região É, metropolitana e levando 2 horas para chegar no não, e trabalho, pasmem, né? pasmem, tá? Nem na região metropolitana nós estamos conseguindo lançar. Não
tem lançamento suficiente que dê conta da demanda das pessoas que estão se casando, das pessoas que estão se separando, das pessoas que estão iniciando as suas vidas sozinho, longe da casa dos pais. Então, aonde está o papel da sociedade? Hoje esse é o maior desafio que nós temos do nosso prefeito atual, de toda a região metropolitana, porque não lança na região metropolitana, Uhum. tá? Não lança, Pinhais não lança Minha Casa Minha Vida, Colombo não lança. Onde mais nós tínhamos lançamento, que é Fazenda Rio Grande, não está lançando. A região metropolitana está falando que não tem mais lugar para as pessoas que demandam de serviços públicos. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, da cidade de Inclusive, nessa Curitiba. oficina que a gente participou lá no IPUC, foram feitos grupos de trabalhos, né, nas frentes que o plano diretor deve ser considerado, né, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista social, do ponto de vista de patrimônio histórico, etc. E cada um elegeu ali os 5 maiores desafios e depois isso foi votado para a gente indicar ali quais seriam os pontos que o olhar deveria estar mais atento ali nas políticas de revisão. E não é à toa que o primeiro, o número 1, mais votado, foi relacionado à moradia popular, né? A necessidade de rever até alguns critérios de adensamento, de parâmetros mínimos, rever as regras, até aí sim entrando daí já no urbanismo, para que permita um aproveitamento melhor nesses empreendimentos, porque às vezes ainda existem restrições de tamanho mínimo de lote ou mesmo da unidade, quando a gente fala de construção vertical ou de casas, que ainda descolam um pouco da realidade de mercado. Então, de fato, esse é um problema muito sensível, né, e que afeta a sociedade diretamente. Exatamente. E por que não se consegue construir? Porque o preço do terreno está muito alto. Então, hoje, qualquer terreno em Curitiba, se você for no Xaxim, no Boqueirão, no Prado, qualquer terreno, não se fala em menos de R$ 1.000 o metro quadrado. E se eu tenho um terreno a R$ 1.000 o metro quadrado, eu não consigo colocar hoje a moradia social como ela é concebida hoje num prédio de 4 andares. Eu tenho que subir. Só que, pasmem, toda a nossa região de Curitiba, a maioria é ZR2, R3. Nós praticamente não temos muitos eixos de ocupação. E dentro desses eixos de ocupação, os terrenos hoje estão muito caros. Então, a questão toda é nós podermos aproveitar melhor os terrenos para poder pagar um preço razoável para poder realmente viabilizar essa moradia social. Porque se você for fazendo uns R8, você tem que pagar muito potencial, nos Uhum. RT3. Então, isso aí realmente. E é o que nós queremos hoje que o IPUC realmente trabalhe. E quando eu fui para. Porque a Colômbia, assim, só dando uma introdução, especialmente em Medellín, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de morte por cada 100 mil habitantes de 380 pessoas. Assim, uma das mais altas do mundo. Tá? Assim, uma coisa era absurdo. A guerra que nós tínhamos dentro das cidades de Medellín e Bogotá, do pessoal do narco, não é bom a gente ficar repetindo essas palavras, mas assim, até pelo YouTube, mas desse pessoal era, era um absurdo. Você tinha assim realmente guerrilhas dentro das cidades. Todo mundo já escutou sobre Pablo Escobar. Só que para nós é uma coisa muito distante. Quando você chega na Colômbia, isso é muito próximo deles. E eles viveram realmente um verdadeiro inferno naquela época. E hoje, pasmem, em 20 anos, eles conseguiram reduzir para 11. Sabe quanto é o Brasil? 30. Ainda mais a gente vive uma era que o Brasil nas grandes cidades, Curitiba ainda não é um índice assim tão alarmante, mas a gente tem cidades que estão comandadas por PCC e outros comandos, Só né? que esse que é o problema que nós estamos conversando. Curitiba é uma cidade que você não enxerga a periferia. Ela está escondida. No Rio de Janeiro, quando você está lá na beira-mar, você olha para cima e você enxerga. Uhum.
Lá em Medellín, por exemplo, que é uma das cidades exemplo da Colômbia na luta pelo urbanismo social, pelo resgate urbano das pessoas, é um vale. Então você tem um vale no qual eles se alojaram ali na beira de um rio, e aí são montanhas. E aí o que acontece? Você tem uma área plana muito pequena e depois você sobe. Então você consegue realmente, assim como no Rio de Janeiro, enxergar aonde eles estão. Aqui em Curitiba nós temos sim o PCC. Ele está sim em alguns bairros. Existem bairros que não se entram, mas aqui é muito velado, escondido. E menos, claro. Não aparece Não tanto, aparece né? tanto. E você não tem tanta, você não tem tanto, É, a às gente vezes, tem bairros com guerra toque de recolher, com né? toque de recolher, com a gente chama da milícia, que é aquela que te cobra para ter tua segurança, que é aonde o PCC mais faz dinheiro. O PCC faz dinheiro da milícia, fornecendo gato, fornecendo segurança, fornecendo E aí que tem um papel importante né, é, da visão do urbanismo do social e da urbanismo prefeitura social. né, e da sociedade enxergar esses lugares que estão escondidos, né? É, E para que a gente possa prover, para que né, possa vir isso através de ações da prefeitura e de ações de exatamente. urbanismo, efetivamente, para que essas pessoas não dependam de uma milícia para prover a infraestrutura que eles precisam de água, de E luz. especialmente a segurança. Então, quando você chega lá em Medellín, você consegue. É o exemplo para o mundo, né? Tanto que eles vêm palestrar direto aqui no Brasil. Como Medellín saiu de uma cidade dominada pelo narcotráfico, onde, exatamente como no Rio de Janeiro, exatamente, onde existiam os morros, cada morro tinha o seu chefe, e eles se degladiavam para ver quem é que dominava a região. E como eles saíram disso para uma cidade na qual você entra em qualquer favela, em qualquer bairro pobre. Você tem turismo nas favelas, sem se preocupar. Ah, acabou a milícia? Acabou. Não, não existe o acabou. Mas hoje existe uma pacificação que é incrível. E a segurança não está só nessa região, como na cidade inteira. Eles conseguiram resgatar o centro. E eles não têm problema de. E quais foram as principais ações que eles implementaram para trilhar esse caminho? Vocês não vão acreditar. É muito simples. É muito simples. Primeiro, vontade política. Né? A gente viu com essa nova ação do PCC aonde chega o crime organizado. Para vocês terem uma ideia, lá na Colômbia, Pablo Escobar, ele era, eh, ele era deputado federal. Ele era deputado federal. Ele era o chefe do narcotráfico dentro da Colômbia inteira, de um dos maiores cartéis, e ele era deputado federal, ou seja, e eles estão dentro do sistema. Como a gente viu aqui, que realmente o PCC está dentro do sistema. Ele está nas nossas, no nosso, alguns deputados federais são financiados. A gente sabe disso, né? Foi incrível nós termos chego onde chegamos ali nessa operação. Mas assim, o PCC chegou em Ramilândia. Ramilândia é a cidade que minha avó mora perto de Foz, e eles têm meu tio tem que pagar a segurança do PCC. Então, assim, olha onde o Brasil está chegando, né? E é o que a Colômbia, não, tanto que agora, quando eu estive lá, teve aquele atentado, foram 2 atentados, só que eles foram longe de Bogotá e Medellín, porque ainda existe uma luta muito grande. A Colômbia é um país muito interessante, ele é um país sempre muito governado pela direita e muito próximo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre lutaram, mandaram muito. Por que a Colômbia, por mais que seja de esquerda hoje, ainda ela não se descola dos Estados Unidos? Porque eles injetam muito dinheiro na Colômbia para fim de combater o narcotráfico. Então, eles contam com esse dinheiro, arma, policiamento, inteligência. Então, por mais que a esquerda hoje esteja no poder, ainda você tem essa aproximação com os Estados Unidos. Tanto que, em troca disso, a Colômbia com os Estados Unidos tem tarifa zero
de importação. Se você está lá, você tem uma conta direto na Amazon, você pede pela Amazon produtos dos Estados Unidos, tarifa zero. Sim. E a Colômbia, ela é um país muito mais liberal que o Brasil, no sentido de que as leis trabalhistas lá são mais facilitadas para que você consiga empreender e também os impostos são bem mais baixos. Uhum. Então, todo o custo de produção na Colômbia é menor do que no Brasil. Isso é muito interessante. E agora, a esquerda, independente de que lado é, né? Eles estão vendo que a esquerda está tentando fazer o trabalho dela, mas provavelmente vai voltar à direita para que continue o liberalismo, porque como que funciona, por exemplo, a parte de saúde deles? Eles não têm um SUS como tem no Brasil, eles têm como é nos Estados Unidos, seguro-saúde. Uhum. Todo mundo tem que ter um seguro-saúde. Se você é um trabalhador, a empresa tem que pagar seguro-saúde. A esquerda estava tentando implantar um sistema tipo SUS no Brasil. Só que é insustentável, porque um país de terceiro mundo não consegue ter uma saúde de primeiro mundo porque não tem dinheiro para isso. Uhum. Então, existe hoje uma movimentação na Colômbia com relação à saúde, com relação. Mas, assim, que a gente vê que as coisas vão evoluindo. E para dizer isso, porque o dinheiro dos Estados Unidos também ajuda um bom tanto ao combate e ao direcionamento. Uhum. E assim, primeiro, tem que ter vontade política. Né? Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos um muito lindo, que foi feito uma época, que foi a intervenção da polícia militar dentro das favelas. Né? Esqueci o nome. Agora, que eles criaram as polícias comunitárias nas favelas, conseguiram expulsar. Só que hoje simplesmente acabou isso. Uhum. E como que eles fizeram na Colômbia para ocupar dentro do urbanismo social? Primeiro, é o que nós temos que fazer em Curitiba. O que prejudica um país, o que leva um país a ser uma Venezuela, o que leva o país a ser uma Argentina, é a desigualdade. É o abismo que existe. Por que os Estados Unidos é um país tão bom? Porque a classe média é grande. Então, aonde você tem uma classe média grande e menos pobreza, é excelente. Melhora tudo, melhora a segurança, melhora a qualidade de vida. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a olhar para o social primeiro. Uhum. E o que é olhar para o social primeiro? Quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Eu até fui contra quando eu cheguei lá e olhei. A primeira coisa que fez com que eles se diferenciassem no mundo, inclusive do Brasil, chama-se equipamentos públicos de qualidade para o pobre. Gente, E a aí pessoa, passa, e daí aí você acaba passando por Marina, educação, por saúde, por lazer, por tudo. tudo, né? Então, o que eles começaram há 20 anos atrás? Eles começaram com a ideia da Biblioteca Parque. Não tinha internet, né? Porque hoje a biblioteca não está fácil. Eu vou Uhum. chegar lá. Biblioteca Parque. Olha que isso é uma coisa que eu quero trazer, gostaria muito, porque eu sei que o Uhum. IPUC já foi para lá. Uma coisa simples. Eles pegaram e pegaram as comunidades, entraram lá e fizeram biblioteca parque no meio da comunidade. Só que não é como que a gente faria se fosse no Brasil. Vamos fazer uma biblioteca. É uma caixa quadrada, Uhum. né? Que daí faz uma licitação, que é assim, o menor preço possível. O cara não sei o que colocou. O cimento não é areia com água. E aí eles colocam sabe quando a gente era criança que ia pra biblioteca, aquelas Aham. prateleiras de livro? Sim. Faça silêncio. Sabe o que eles fizeram? Um concurso de arquitetos para fazer bibliotecas parque. Gente, quando eu cheguei lá, eu falei, não acreditei. O melhor arquiteto da Colômbia foi contratado para desenhar a Biblioteca Parque na Comuna 13, a pior favela que existia em Medellín. O prédio é incrível, é incrível. Ou seja, primeira coisa, é para pobre, tem que ser de qualidade. Uhum. É uma coisa assim, incrível. E as bibliotecas, elas são, como se fala, biblioteca parque. Dentro da biblioteca, elas são grandes. Assim, tem livro.
mas o destaque não é para o livro, é para as pessoas. Uhum. E daí desenvolvem atividades, aulas, cursos, né? E assim, foi o que o pessoal fala. Aqui no Brasil, quando você vê o ministro da Cultura, ele está preocupado com o quê? Com Lei Rouanet e show. Lá, qualquer projeto social, o ministro da Cultura está sempre envolvido e sempre nas reuniões. Porque você não leva urbanismo social, você não leva dignidade sem cultura. A educação está na base. Todos os países que historicamente se reergueram depois de uma crise e que melhoraram qualidade de vida, PIB, etc., a educação de qualidade acaba sendo uma base importante para que todo o resto venha junto, né? Educação e cultura. E cultura. E cultura. Né? O que é cultura? Cultura é o que faz parte de um povo. Por exemplo, o que faz parte do colombiano? Ele é um povo alegre, feliz, festeiro, dança, música, dança de rua deles, o reggaeton, as danças. Agora mais é música, porque é para os jovens mesmo, né? E teatro, manifestação cultural, muita música, estúdio de gravação. Hoje a Colômbia é um berçário. E eu pude ver, porque eu fui na Comuna 13, nessa favela, e assim, muitos jovens têm acesso a estúdios gratuitos do governo. Então, você pega toda uma população e você faz com que ela olhe com E outros que ela se olhos. sinta vista também, né? Porque o que acontece é que nessas faixas assim de grande pobreza é uma população que é invisível aos olhos, né, do governo, da sociedade de um modo geral. E aí, na medida em que você começa a entregar para essa população centros, atividades, né, e permitir que elas façam parte da atividade cultural da cidade também, traz esse senso de pertencimento, né? Elas passam a pertencer àquela cidade também. E outra coisa, quando uma coisa é feita de qualidade, é linda, as pessoas passam a cuidar do espaço. E elas têm um sentimento de pertencimento àquele espaço, porque ele é realmente lindo. Então, e o interessante é o seguinte, é que a Colômbia, ela tem essa questão, não, a qualidade no espaço público, independente e esse espaço público é para pobre, é para rico, você vê que todos eles vão. E, por exemplo, eles fizeram no melhor bairro de Bogotá, tinha um terreno público. O terreno tinha, sei lá, 5.000 metros. Eles fizeram um parque suspenso de 13 andares. Sim, fantástico, com atividades no bairro mais nobre. Então, não é porque você tem condição que você também não merece uma área de lazer boa. Não é porque não tem espaço, porque realmente as cidades lá são entre morros, que você não merece um parque de qualidade. E nesse prédio de 13 andares, eles fizeram no primeiro andar um mega teatro. Sempre cultura, com aula de pintura, aula de dança, aula de tudo gratuito. Depois eles fizeram no segundo andar um ginásio, muito legal, poliesportivo. Depois, no terceiro andar, eles fizeram biblioteca, uma biblioteca muito top. Depois, no quarto andar, um laboratório de inteligência artificial, tecnologia e coisa e tal. Ou Depois seja, é esporte, é depois lazer, é eles fizeram uma capacitação. academia topíssima, Smart Fit, Blue Fit. Depois eles fizeram um rooftop, que você tem uma vista 360 para a cidade, que é incrível. Equipamento público, gente, de qualidade. Você trouxe algumas imagens desses espaços? Trouxe algumas imagens aqui e essa primeira questão é equipamento público de qualidade. Depois o que eu quero mostrar para vocês chama-se acesso. Você dá acesso à população a esses bairros, você leva dignidade para as pessoas, porque locomoção, gente, é tudo, tudo. Então, se você for uma favela, a experiência muito realmente marcante que eu tive foi subir nessa favela, que é a Comuna 13, que é uma favela extremamente íngreme, e não tem como ter rua. Então, as pessoas andam 3 quilômetros subindo escadas.
Não existe rua, existem só escadas, porque depois que eu fui subir até o morro, as escadas, visitando as casas dos moradores. E é assim, não existe acesso. Então, Na assim, Cidade do México, eles têm aqueles teleféricos, né, para essa então, região, né, é é uma exatamente cidade que é o isso. transporte mais barato, acho que do mundo, se eu não me engano, é Cidade do México, porque Tô para te dizer que Medellín ganha. 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 Porque o que que Medellín fez nesse caso? Ele colocou a escada rolante pro pobre. E olha, pasmem, eles cuidam dessa escada rolante. Quando eu fui, quando a gente chegou, uma das escadas estava parada. Aí eu subi o morro, quando eu desci, já estavam consertando a escada. Uhum. Então, eles conseguiram criar um canal de comunicação dentro dessas favelas, dessas comunidades de WhatsApp, que vai direto com o órgão público, que todo o equipamento, além de ser altíssima qualidade, tem, e eles fizeram também os bondinhos. Uhum. A grande maioria das favelas hoje de Medellín tem Tem o bondinho. bondinho para Para acesso. você ter uma ideia, sabe quem fez o bondinho? A melhor empresa que faz bondinhos da Suíça. Eu esquio. Aquele bondinho é melhor do que muitas estações de esqui que eu fui. Incrível qualidade. A qualidade, o metrô de Medellín. Medellín tem um metrô. O sistema ele é inteirinho integrado. Metrô, bondinho e ônibus. Eu só não supero da China, né? Porque a China não tem o que falar. Mas, assim, é incrível e o pessoal usa. Quando eu desci, estava bem na hora do pico, mas uma fila. E a fila anda, tudo integrado. Se você é morador, você paga menos. Se você é visitante, você paga mais. Aí por exemplo, eles integraram com as vias turísticas. Então, você faz turismo ali, depois você pega outro bondinho e você sobe para os parques que eles fizeram depois. Então, assim, primeiro, tá? Eu estou falando isso porque agora eu quero que todos participem ali da revisão do plano diretor de Curitiba e quero que nós possamos ter isso em mente. Espaço público de qualidade. Segundo, acesso. Acesso. Inclusive, o IPUC tem isso, você falou da participação de todo mundo, o IPUC tem uma página, se fizer a busca pelo IPUC ou entrar pela página da prefeitura, tem a página do plano diretor, tem, inclusive, possibilidade de agendar, além das audiências públicas que né, estão acontecendo e tal, tem a possibilidade de você agendar horários lá no IPUC para ir com um determinado grupo para conversar. Eles estão ouvindo a sociedade e a sociedade deve participar e ser ouvida, né? Exatamente. E nas ruas da cidadania e em vários pontos de bairros da cidade estão sendo feitas também oficinas para escutar a população, além desses eventos laboratórios que eu comentei. Mas é isso, é o que você falou, precisa ter a vontade política num primeiro É, momento. Mas a gente vê que o caminho, em todas as cidades que a gente vê que tiveram um cenário de requalificação urbana e com esse enfoque do urbanismo social, passa pelo resgate da cultura, da do cultura. lazer, da sensação de pertencimento da cidade, de que aquelas populações elas não estão à margem, esquecidas na periferia, mas que elas integram a cidade, né? E fazem parte da cultura É. daquela localização, né? E a terceira questão é o seguinte: qual é o problema do programa como a gente tem hoje de moradia, que é o Minha Casa Minha Vida? É uma crítica que a gente tem que fazer a esse programa e que ele tem que mudar. No Minha Casa Minha Vida, o que você está fazendo? Você está levando as pessoas para como a gente chama para um lugar isolada. Aí você faz lá 3.000 apartamentos. O que acontece? Quando o governo permite isso, e, por exemplo, a prefeitura de Curitiba pega e fala assim, não, aqui eu não quero pessoas com menos condição, então eu não vou dar incentivo nenhum. Joga para Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande não consegue lidar com isso e aí faz um empreendimento de 5.000 moradias. E essas pessoas ficam com 5.000 moradias e no máximo tem ali uma creche, que não é ali dentro, normalmente é fora. Aí tem uma creche, daí tem aquela escola.
o que que Entrega os acontece? equipamentos ali só para cumprir Essa o que a lei exige, é, né? na verdade, assim, tem que ver as contrapartidas, mas Uhum, não era, as contrapartidas eram dadas em dinheiro uhum. e a prefeitura aplicava esse dinheiro como ela achava que era necessário. Então você cria o quê? Um espaço para que as gangues dominem, porque você não coloca vida e não coloca uma centralidade para as pessoas se encontrarem e para que outras pessoas as tenham necessidade de acesso e para que é, então assim você cria realmente lugares que é para que existam gangues mesmo, que é para que as pessoas É fiquem o lá extremo oposto do confinadas. conceito da cidade de 15 minutos, né? Que quando a gente Exatamente. fala em urbanismo, se É, sempre pensa na cidade nos 15 em que minutos. você em 15 minutos consiga ter o É, comércio, se possível até ter o trabalho, mas, né, pelo menos que você tenha vida no teu bairro ali. E exatamente. E quando a gente fala em moradia social, vou falar em 15 mil habitantes. O que que você tem que privilegiar para essas pessoas? Aonde o filho dela vai ficar o dia inteiro? precisa ter a creche, precisa ter a... E outra coisa é que o Brasil, as crianças aqui estudam meio período. O que que a Colômbia fez também, que é a terceira questão, porque você tem que, a primeira coisa é resgatar as crianças. O que que ele fez para resgatar? Ele fez o programa Primeira Infância. Então não eles chamam programa Primeira Infância, que é tipo como se fosse uma creche, mas é um programa que eles foram no mundo inteiro, pegaram o que tem de melhor, pegaram pedagogos renomados e levaram e criaram espaços verdadeiramente incríveis e pedagógicos. E essa criança passa o dia ali, É uma educação infantil completa, não é só uma completa, creche onde a criança completa, fica enquanto a mãe onde está no ela fica trabalho. jogada, Aham. exatamente, que daí eles tentam fazer criança, não sei o que que dão para ela depois do almoço, que dorme a tarde inteira, que é para não dar trabalho, né? Então, assim, a primeira coisa quando você faz isso aí, você tem que prever tudo isso, você tem que prever a centralidade e o que que vai ter nessa centralidade, que é o que tem na Colômbia. Então, quando eles foram fazer essa intervenção urbana, eles pensaram na centralidade. O que que é a centralidade? Cultura, biblioteca, parque. Esporte, equipamento de esporte, primeiros socorros, né, que daí sempre tem uma UPA lá, um Uhum. postinho de atendimento para primeiros socorros. E a primeira infância, que realmente é o mais importante, porque o Brasil precisa o quê? Ensino integral. Ensino integral, a criança não pode ficar na rua em hipótese alguma. Quando você fecha 5 mil pessoas, Especialmente quando a gente fala de um país que às vezes a única é, refeição que a criança tem é é na na escola, escola, né? é E na daí se ela vai escola. só meio período, então ela só... Então, assim, isso realmente fez um resgate muito grande. Então, por exemplo, vindo aqui um pouquinho do que, onde é que está aqui, do que a gente, eu espero que dê para enxergar, para a gente tentar ver um pouquinho do que quer ver, os espaços públicos. Essa apresentação é da Giovana, da Biosplena, que é uma arquiteta que foi com a gente. Isso aqui, gente, era um presídio que foi desativado e foi feito uma facu, porque assim, essa é uma questão também. Eles estão tentando fazer com que lá também eles dão sempre preferência para a primeira infância e dão preferência para as crianças, né? E quando é na parte de universidade, cursos técnicos. Então, isso aqui é uma faculdade de curso técnico e localização. Ela fica no bairro pobre. Por quê? Para ficar fácil. Então, não adianta você ter uma universidade federal que fica no Cabral, né? Que fica, quem que vai estudar lá? Acaba que privilegia essas pessoas que estão no Cabral. Então, se a gente pudesse modificar as faculdades estaduais e colocar os campos e as escolas técnicas dentro da periferia, isso sim seria um avanço. permitir a capacitação profissional dentro do É, próprio bairro, né? exatamente. Isso aqui, por exemplo, é uma biblioteca parque. É assim, é Um fantástica projeto o maravilhoso, né? projeto, ó, biblioteca pública. Ó, esse aqui também faz parte da biblioteca pública. Aqui, ó. Aqui ali era o projeto, aqui ó, é ela pronta. É assim, é incrível o que que a gente tem de espaços públicos, a qualidade. Aqui, isso aqui é uma uva.
A uva é o seguinte, o que a gente pede também para o governo é que o governo ele olhe o que a prefeitura de Medellín fez. Eles pegaram uma foto noturna de Medellín e viram aonde estava escuro, que eles tinham que melhorar as iluminações. E eles viram o seguinte, eles têm muita caixa d'água, porque eles pegam a água dos Andes, Uhum. eles armazenam nas caixas d'água. E eles viram que esse espaço de caixa d'água era grande e era fechado. O que eles fizeram? Ali dentro, eles criaram as uvas, que são os centros de convivência dos bairros. Então, aqui, por exemplo, é uma uva que fica num bairro nobre, E fica junto da própria caixa d'água do fica bairro. junto da caixa d'água, e olha que legal que eles fizeram, telhado verde. Aqui dentro da uva é incrível, incrível. Ó, tá vendo? A caixa d'água e aqui em volta todo um parque, ó, que tem uma pequena favela, aqui também, e tudo muito integrado, iluminado. Ó, essa aqui é a outra uva. Tá vendo as uvas? Urbanismo, as quadras muito bem cuidadas, incrível, incrível. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, se você for ver, parece, gente, coisa que é feita. Eu fui para Bogotá, o centro esportivo que eles fizeram para o bairro mais pobre de Bogotá, eles gastaram assim milhões e milhões e milhões. Não tem. O Clube Curitibano é fichinha. As piscinas olímpicas e assim, porque o que eles querem agora? O que a Colômbia quer? Ser uma grande formadora de atleta olímpico. Olha que visão, gente. Pois é, E depois eu vou contar um pouco do segredo dessa. Porque aí você pensa o seguinte: não, peraí, entrou um presidente, saiu o presidente, entrou e continuou há E aí o que eu ia te 25 perguntar é anos. se todas essas É, políticas partem exclusivamente do poder público ou existem é. parcerias Não, é público-privadas, a uma coisa, sociedade colabora junto nisso? muita parceria público-privada. Por ser um país mais liberal, a Uhum, Colômbia, ela tem a participação do privado muito grande. E eles têm um sistema S, como o nosso sistema S, SESC, SENAI, né, uhum. não funciona. Você não consegue sentir ele na comunidade. Quando que você foi a última vez que você é uma trabalhadora, né? A última vez que você aproveitou de um sistema S, até o Sebrae, mas ainda assim, quando você vai contratar uma Uhum, consultoria do Sebrae, você paga caro, né? Por mais que ele seja totalmente subsidiado com o nosso imposto. Você não consegue aproveitar, uhum. é uma coisa complexa, né? Aqui são fotografias. Depois eu quero chegar na parte do transporte urbano. Olha que linda essa uva. É linda. Aqui. E assim, eles pensam. Ah, essa daqui. Gente, olha o que eles gastaram para fazer essa uva. Ela é inteirinha de chapa de aço cortenho. Inteira. E ela tem esses desenhos que a luz entra. Você fala, meu, não é possível. Na favela. Dá uma olhada. É uma coisa assim. Olha que lindo o O estádio. efeito que O estádio fica não, a a cancha quadra. poliesportiva. É, é incrível. É incrível. Então, você chega num espaço público desse, você como uma comunidade, uma quadra dessa no Brasil, você acha que seria feito como? Você já viu foi feita uma quadra no empreendimento da Abaco em Biguaçu. A quadra tem 6 anos. Ela está Hum, inteirinha com fissura. É. Infelizmente, olha aqui. Isso é resgate social, efetivamente, né? Efetivamente, é você, não é É porque integrar, é, é acolher o- e o- trazer o que é, tem. olha essa aqui, quer ver? É o paraíso. Olha que coisa mais linda. Eles não economizam. E cada projeto de uma uva é tudo feito com um arquiteto renomado. Aqui começa a parte, ó, do arte mobiliário. Então, o que que a gente tem que fazer dentro de Curitiba? A gente tem que ter, sim, o resgate da arte urbana, que isso aí vai evitar muito o que nós temos hoje De de vandalismo, né? vandalismo. Depredação. Eu quero chegar na parte para vocês verem. As bibliotecas parques são lindas. A parte para vocês verem de mobilidade. Quer ver?
Olha que coisa linda. Muito teatro, muito teatro. Quer ver? A parte de transporte. Aqui, ó. Mobilidade urbana, gente. Dá uma olhada no que a gente tem aqui. Por toda a cidade de Medellín, são os teleféricos. Esses teleféricos foram um resgate urbano da cidade absurdo, absurdo. Esses que eu comentei que na Cidade do México é o meio de acesso para várias É, favelas que ficam, né, e em olha, regiões olha montanhosas. aqui o tamanho da estrutura que eles fizeram dentro das favelas. E outra coisa, a realocação do pessoal para fazer esses eles chamam de metro cable, né? Metrocable. Sempre eles realocaram dentro da própria comunidade. Dentro da Gerando própria emprego, comunidade. né? Quer dizer, é a verdadeira acupuntura urbana, O, porque você é, está ai, concentrando aproveitando todos os recursos que você tem ali na própria comunidade, né? é, quer Para ver? trazer um. Aqui a parte das oficinas que eles fizeram. Aqui os teatros, mas assim, e falando um pouco da questão de revitalização do centro, você não sabe o que é o centro de Medellín, o centro de Bogotá também. O centro de Bogotá foi um resgate incrível que eles fizeram, porque é o que eles falam, não adianta. As UPPs, lembrei lá no Rio, lembra que Uhum. eles fizeram as UPPs? Então, a UPP funcionou? Não funcionou. O tráfego está de novo. As UPPs simplesmente acabaram, porque junto com as UPPs tinha que ter ido o quê? Equipamento urbano, mobilidade, Não acessibilidade. é só a segurança, Não é né? A só segurança segurança. vem A, por causa de todo o a resto, né? polícia em si, ela não vai. A comunidade, quando ela toma conta de novo do ambiente, você propicia maior segurança. Então, assim, é tirar o tráfico, mas você levar a dignidade urbana para as pessoas, levar a mobilidade, levar os equipamentos urbanos para dentro E dos morros. qualidade de vida, né? Eles fizeram também uma requalificação toda da parte de esgoto e tal. Dá para você entender como eles fizeram todo o esgoto dentro das favelas. E a relocação das pessoas, de preferência. Por exemplo, se você vai fazer um metrocable, você tem que tirar todo um pessoal dali para colocar. E aí eles fizeram prédios ali dentro mesmo. Eles conseguiram desapropriar várias regiões e ali eles iam construindo os edifícios de realocação dessas pessoas. Só que eles não eram todos feitos num lugar só. Eles fizeram um edifício aqui, outro ali, para Uhum. você o quê? Fazer uma integração com a comunidade. Assim, a parte do centro, primeiro, eles levaram as pessoas para o centro. Tá? Então, assim como Curitiba quer fazer de volta, eles querem levar as pessoas para o centro. Então, lá também eles têm os projetos de urbanização do centro para levar o quê? Moradia. Uhum. Moradia para o centro. Eles não falam nem social, eles falam em moradia de verdade. E dentro do centro, eles fizeram também tiraram o carro, colocaram várias ruas de pedestre e levaram Uhum. mobilidade. Lá tem VLT. Imagina, Medellín tem VLT. É uma coisa incrível. E daí, além aí eles fizeram toda a parte de mobilidade, integração, fizeram cultura, eles fazem feiras, fazem ativação. E o que eles fizeram com os moradores de rua? Tem muito morador de rua lá. Só que assim como em Curitiba, eu assisti a palestra, Aham. e o que eles falam? A violência no centro não é do morador de rua. É um percentual muito pequeno, né? Muito pequeno. O pessoal que fez esse estudo para o IPUC, apenas Isso, 8% dos crimes cometidos na cidade são cometidos por moradores de morador de rua, rua. né? Especialmente esse crime de furto e roubo, não é o morador de rua. Então, assim, eles fazem o quê em Medellín? Eu até no começo eu era realmente um pouco contra, mas assim, primeira coisa que eles fizeram para limpar a cidade, porque eles não têm como tirar aquele morador de lá, apesar deles Uhum. terem assim como Curitiba toda a parte de abrigo e coisa e tal. É, eles levaram banheiro. Eu era contra, eu falei assim, não, mas se você colocar banheiro aí sim que o Daí pessoal que vai ninguém morar. sai, né? Não, aí as cidades ficam limpas porque você não tem
problemas O de dejeto, né. dejetos humanos. E aqui em Curitiba, um dos índices que eles mostraram naquela reunião também, que aumentou a quantidade de famílias morando na rua, porque antigamente o morador de rua era aquele desgarrado que, né, se perdeu da família ou por conta de bebida, de droga e tal. E é uma realidade das cidades brasileiras cada vez mais famílias morando, pai, mãe, filhos morando na rua por falta de moradia. Então, realmente, É, é um olhar diferente é para um olhar essa. diferente. Então, eles têm um olhar muito, muito interessante para essa questão do morador de rua. Eles fizeram como se fosse uma faixa aonde eles podem ficar. Então, assim, olha, aqui vocês podem ficar. Aí, por exemplo, eles têm toda uma parte de espaço público que eles fizeram um parque público na beira do rio, porque agora eles estão começando a qualificar as orlas dos rios, a orla do Uhum. rio. Incrível. Então, por exemplo, lá você não pode. Aí eles têm a parte da centralidade que eles são permitidos. Eles colocaram banheiros estratégicos, inclusive com chuveiro. Para quê? Para você fazer com que eles usem esses banheiros estratégicos e não sujem a cidade. Eles até fizeram os bancos das praças são para que eles possam dormir nos bancos. Imagine. É uma coisa incrível, é do tamanho de um ser humano. Por quê? Porque é melhor que eles durmam nos bancos do que numa marquise, do que no chão, no meio da Ou que calçada. invadam um imóvel, né? Aqui o que a É, gente tem são muitos imóveis é. que estão desocupados, aguardando Então, reforma, locação, é, etc., com invasão de gente para dormir embaixo, às vezes. esse olhar, assim, muitos preconceitos, eu vou te dizer, que eu tinha, quando eu cheguei lá, que eu vi que eles gastaram, sei lá, 50 milhões de reais, 10, 13 milhões de dólares um equipamento urbano para. Eu falei, "Meu Deus, para que isso aqui? Que exagero, que dinheiro jogado no lixo, por que não fizeram uma coisa?" Você veja, né? Na Mas é verdade, é colocar. isso que Aí faz. que está o social do. É isso que faz com que a pessoa se sinta valorizada. Imagina Uhum. você se sinta um ser humano digno de. Eu falei, isso não é possível, assim, e aí foi quebrando tabus. Quem puder ir para Medellín fazer essa missão e ir para lá, ir para Bogotá, vocês vão ficar assim chocados. E essa questão também do morador de rua, porque você vai ter que lidar com esse problema enquanto você. Os Estados Unidos é um país rico e tem que lidar com esse É. problema. Então, como eu vou lidar com esse problema de uma forma com que não atrapalhe a minha cidade? Então, eles têm toda essa questão de integração e o centro, você faz uma. O que é uma acupuntura urbana? Você pega o mapa do centro e você vai fazendo aqui, o outro ali, o outro ali. E o que a Prefeitura de Curitiba está fazendo? A primeira coisa é incentivo para retrofit, que é Uhum. o que tem que fazer, né? E dentro desse projeto, também olhando no site da prefeitura, lá, se procurar o projeto Vivo Centro, então, assim, tem as áreas do centro. A parte do centro que é mais boêmia, que é o Largo da Ordem, que tem a feirinha. Então, são ações que visam intensificar essa atividade ali e resgate, até a questão de uso de calçada, alargamento de calçadas para permitir o convívio social maior ali. Outras áreas que precisam ser melhor habitadas porque não tem mais moradores. O centro foi ficando com uma característica que ou tem estudantes que moram ali em algum lugar porque estudam perto, ou idosos que foram ficando, né, porque já moravam lá desde sempre, e falta uma faixa da população ali que justamente movimenta, consome, etc. Então, a ideia do retrofit para permitir também mais moradia no centro, né, além de requalificação de alguns edifícios, né, para mudar a destinação deles. Então, realmente, mas eu acho que assim, o que faz toda a diferença quando você fala em urbanismo, né, e repensar a cidade e requalificar os grandes centros, se o ser humano não tiver no centro disso, né, se a visão não for primeiro do social e dali você partir, porque a cidade é feita de gente, De né, gente, não de carro. e não de E não carro, carro, não apesar de do. ônibus, E né, não não de de. ônibus, então assim, assim, agora eu vou deixar por último o que eles contam que é um segredo de como eles conseguiram, entra um governo, sai outro governo, como eles conseguiram fazer a sequência da política. Isso aí, né, dessas Uhum. questões das bibliotecas, parques, tal. Entrou um governo, saiu um governo, o projeto continua exatamente o Um mesmo. não desfaz o que o Não outro desfez. fez. Por quê? Eles têm uma empresa pública chamada Edu, que é uma empresa
é uma empresa do governo, mas separada do governo, que dá para dizer que é tipo do nosso, é um IPUC completo. A empresa é o seguinte, ela é uma empresa de planejamento urbano, empresa de desenvolvimento urbano. O que que é? Ela pega, ela tem todos os arquitetos como o IPUC tem, então ela faz todos os projetos. Aí desses projetos que ela faz, ela vai lá e ela licita os projetos. É ela que licita os projetos. Ou seja, a mudança de governo não Não interfere o que está em interfere, andamento porque ali dos se ela editais, está dos prazos. licitando os projetos, ela que está licitando, é uma empresa pública. Empresa, ela tem lucro, ela tem prejuízo, ela é uma empresa. Tem a fiscalização, Tem a né? fiscalização como uma empresa pública. Então, ela pega esses projetos, ela faz. E ela licita e ela acompanha a execução do projeto até o final. Então, por exemplo, ela pega. E outra coisa, ela é uma empresa, ela não faz só para Medellín. Se você quiser contratar ela para fazer em Curitiba, ela vem e faz. Ela cobra e ela tem lucro, e o lucro todo ela reverte em projetos em Medellín. E a Edu tem projetos em toda a Colômbia e no mundo inteiro. Então, você veja É só. uma visão que vai É uma além visão que do... vai além. Porque o que acontece com o IPUC? Nossa, nossos arquitetos do IPUC são maravilhosos. Eles projetam uma praça linda. Aí eles mandam para a Secretaria de Educação. Daí a Secretaria olha e fala assim, mas por que eu preciso de escorregador? Não. Cota lá. Não, corta o escorregador. Agora eu não estou podendo gastar com o escorregador, porque... Não, então tá. Então vamos Falta licitar. autonomia, né? Então o que acontece? O IPUC, ele só planeja. Então, ele planejou que vai ter uma linda biblioteca, e aí ele entrega para a Secretaria de Educação o projeto. E a Secretaria de Educação vai o quê? Vai licitar e vai executar. Só que aí o que acontece? Quando muda o prefeito, muda o secretário da Educação. Aí ele pega aquele projeto que o IPUC fez, não, tá louco, isso aqui não tem nada a ver, volta. Eu quero outro projeto, não quero isso, entende? E aí a coisa... E a coisa não anda. Então, assim, é incrível. Por isso que o primeiro item que você listou é a vontade política, né? É a vontade política, só que no caso ali, ela, com a Edu, ela descola. E a gente teve uma apresentação de um dos arquitetos da Edu, e eles têm projetos incríveis, e o planejamento deles é 30 anos. Entendeu? E é um planejamento que eles estão fazendo e executando. Claro que muda o prefeito, mas assim... uma visão de longo prazo. Mas dificilmente ele vai conseguir mudar aquela visão de longo prazo. Às vezes muda o prefeito, ele fala assim, que nem agora o prefeito lá, ele quer levar a praia para Medellín. Aí que nem diz o arquiteto, bom, o nosso planejamento continua, só que a gente agora agregou a tal da praia, né? Mas o planejamento não sai, entende? Ele continua, e quem vai executar vai ser a Edu. E a Edu gera lucro, porque eles têm projetos que geram lucro. E aí o lucro reverte. Então, é uma verdadeira escola, né? Olha, a gente poderia ficar mais uma mais hora uma falando, hora. né? E realmente esse assunto é um assunto que, independente de quem atua na área imobiliária ou não, diz respeito à vida das pessoas, à cidade. É fascinante mesmo. E que bom, Raquel, que hoje a gente ficou mesmo... Hoje a nossa convidada ficou em casa mesmo, a Raquel, que foi a nossa convidada do episódio de hoje, justamente porque ela tinha tudo isso para compartilhar e a gente achou que valia muito a pena para complementar esse tema que a gente veio trabalhando na comissão em agosto e que vai continuar trabalhando no nosso congresso de Direito Imobiliário, que logo a gente vai estar divulgando também o congresso da OAB de Imobiliário da região Sul, que vamos falar de planejamento urbano. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima, obrigada.